o universo te coloca nessa fase. Uma fase onde tudo parece estranho. Nada desmoronou completamente, mas também nada explodiu ainda. Você sente que não é mais a mesma pessoa, mas também sente que ainda não chegou onde deveria. E é exatamente aqui que a maioria se confunde. Porque essa fase ela não parece prosperidade, parece pressão, parece reorganização, parece isolamento, parece teste. Mas Napoleão Hill ensinou algo que poucos perceberam de verdade. Antes da grande virada, a vida reorganiza você, nas suas circunstâncias. Primeiro, você, seu padrão, sua disciplina, sua visão, sua identidade. E se você está vivendo essa fase agora, não é atraso, é preparação. Neste vídeo você vai entender as 13 fases invisíveis que antecedem a virada definitiva. E talvez, enquanto escuta, perceba algo inquietante. Você já está dentro dela. Respire fundo, porque agora começa a revelação, a fase da desconexão silenciosa. Existe um momento onde você começa a se desconectar, não das pessoas apenas, mas da versão antiga de você mesmo. Coisas que antes eram aceitáveis começam a incomodar. Hábitos que antes pareciam normais, agora parecem produtivos. Ambientes que antes eram confortáveis, agora parecem limitantes. Você começa a sentir que não pertence mais totalmente ao lugar onde está, mas ainda não chegou ao próximo nível. Isso cria um vazio estranho. Napoleão Hill estudou algo extremamente poderoso. Ele percebeu que antes da ascensão existe uma ruptura de identidade, e essa ruptura dói, porque você começa a perceber o quanto estava operando abaixo do seu potencial. Você começa a enxergar suas próprias desculpas, suas próprias sabotagens, suas próprias limitações mentais, e isso pode gerar até frustração. Mas essa frustração não é fracasso, é expansão. Você começa a sentir que precisa de mais disciplina, mais foco, mais estratégia, mais responsabilidade. Você começa a reduzir distrações naturalmente, reduz conversas vazias, reduz consumo desnecessário, reduz exposição superficial. Isso é um sinal poderoso, porque antes da expansão externa existe uma contração interna. Você começa a reorganizar sua mente, e reorganização interna precede multiplicação externa. Mas essa fase é traiçoeira, porque parece solidão, parece perda, parece afastamento. E muitas pessoas interpretam errado, acham que estão ficando para trás, quando na verdade estão se posicionando à frente. Napoleão Hill dizia que toda transformação profunda começa com insatisfação produtiva. Você não está revoltado, você está inconformado. Inconformismo estratégico é o combustível da evolução. Você começa a perceber que seu padrão anterior não comporta seu próximo nível. E isso exige ajuste, mas aqui está o ponto decisivo. Você vai sustentar essa desconexão ou vai tentar voltar para o conforto antigo? Porque o antigo é familiar, o novo é exigente. Se você sustentar, você atravessa a fase. Se recuar, você reinicia o ciclo. E talvez, enquanto escuta isso, algo dentro de você esteja dizendo: é exatamente isso que estou vivendo. Se for o caso, você não está perdido, você está em transição. E transição precede virada. A fase da pressão invisível. Existe um momento em que a vida começa a apertar. Não é um desastre completo, mas também não é confortável. Você sente mais responsabilidade, sente mais cobrança interna, sente mais urgência, mas externamente ninguém percebe. Essa é a pressão invisível. Napoleão Hill observou que antes da consolidação de qualquer grande resultado, existe um período onde a vida testa a estabilidade emocional do indivíduo. Você começa a sentir que precisa agir diferente, que precisa ser mais disciplinado, que precisa assumir mais controle, e isso gera tensão. Mas tensão não é sinal de fracasso, é sinal de expansão. Pense em um músculo, ele só cresce sob pressão. Sem resistência, não há desenvolvimento. Essa fase é exatamente isso. Você começa a perceber que pequenas decisões têm peso maior, que seu tempo é limitado, que sua energia precisa ser melhor direcionada. Você começa a cortar desperdícios,
Não porque alguém mandou, mas porque você não aceita mais viver abaixo do seu potencial. E isso cria conflito interno. Parte de você quer conforto, parte de você quer crescimento. E aqui está o teste. Você vai escolher estabilidade ilusória ou expansão desconfortável? Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas para no momento da pressão, porque interpretam como sinal de que algo está errado. Mas na verdade, pressão é sinal de que algo está sendo moldado. Você começa a sentir que precisa se organizar melhor, que precisa planejar melhor, que precisa estruturar melhor. E talvez sinta até ansiedade. Mas essa ansiedade não é medo. É consciência despertando. Você percebe que sua vida não pode mais ser improvisada, que decisões precisam ser calculadas, que disciplina precisa ser constante. Essa percepção muda sua postura. E postura muda destino. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo nessa fase. Você começa a sentir que o tempo está acelerando, que não pode mais adiar, que precisa agir. Isso é maturidade estratégica emergindo, e maturidade precede multiplicação. Mas aqui vem o detalhe mais importante. Pressão revela caráter. Ela expõe fraquezas, expõe procrastinação, expõe desculpas. E você começa a enxergar claramente onde precisa melhorar. Isso é doloroso, mas é libertador. Porque quando você vê o erro com clareza, você pode corrigir. Napoleon Hill falava que todo teste carrega a semente de um benefício equivalente. A pressão está te preparando para sustentar volume maior, porque volume exige estrutura, e estrutura nasce sob pressão. Se você está vivendo essa fase agora, não se assuste, você não está atrasado, você está sendo moldado. E quem suporta pressão, suporta prosperidade. Agora vem a fase que quase ninguém espera. Depois da pressão, vem o silêncio. A fase do silêncio profundo depois da pressão invisível. Algo estranho acontece. O barulho diminui. As cobranças externas diminuem. Os conflitos aparentes diminuem. Mas internamente, algo continua trabalhando. Essa é a fase do silêncio profundo. E ela é perigosa, porque o silêncio pode ser confundido com estagnação. Você está fazendo ajustes, está disciplinando rotina, está organizando pensamentos, está cortando excesso, mas externamente nada espetacular acontece. Nenhuma explosão, nenhuma virada dramática, nenhuma recompensa imediata. Napoleon Hill estudou esse fenômeno nos grandes construtores de fortuna. Ele percebeu que existe um período onde a transformação é totalmente invisível. Não há aplauso, não há palco, não há validação, só construção. E essa construção acontece em silêncio. Mas aqui está o erro da maioria. Eles interpretam o silêncio como a ausência de progresso, quando na verdade é a fase mais estruturante de todas. Pense em uma fundação sendo feita, ninguém vê, mas é ali que a estabilidade é definida. Se você estiver vivendo essa fase, preste atenção. Você provavelmente começou a falar menos, a planejar mais, a agir sem anunciar. Você começou a reduzir explicações, reduzir promessas, reduzir exposição. Isso é maturidade estratégica. Você já não sente tanta necessidade de provar nada. Você prefere executar. E isso muda completamente sua energia. Napoleon Hill dizia que energia dispersa enfraquece resultado. O silêncio concentra energia. Concentração gera força. Força gera tração e tração gera movimento acumulado. Mas essa fase traz uma tentação. A tentação de buscar validação. A tentação de querer mostrar que está evoluindo. A tentação de acelerar artificialmente para sentir que está avançando. E é aqui que o teste acontece. Você vai respeitar o processo silencioso? Ou vai quebrar sua própria construção por ansiedade? Porque prosperidade não respeita pressa emocional. Ela respeita a estrutura consolidada. Durante essa fase, algo muito sutil acontece. Sua mente começa a estabilizar, você reage menos impulsivamente.
Você pensa antes de agir, você analisa antes de decidir. Isso é amadurecimento, e amadurecimento sustenta expansão. Você começa a perceber padrões que antes ignorava. Percebe seus gatilhos emocionais, percebe suas distrações, percebe seus erros recorrentes e começa a corrigir. Sem drama, sem vitimismo, sem espetáculo. Essa fase é silenciosa, mas é decisiva. Porque quando a expansão vier, ela precisará encontrar alguém preparado. E preparo acontece no escuro. Napoleão Hill dizia que os maiores resultados da vida são precedidos por períodos onde nada parece acontecer, mas internamente tudo está sendo reorganizado. Se você sente que está nessa fase, não confunda silêncio com abandono. Não confunda ausência de aplauso com ausência de progresso. O silêncio é a incubadora da virada. E quando a incubação termina, a expansão parece repentina, mas foi gestada. Agora preste atenção. Depois do silêncio profundo, vem algo ainda mais intenso. A fase da redefinição de identidade. A fase da visão estratégica profunda. Existe um momento na transição para a virada definitiva, em que algo muda completamente na sua forma de observar o mundo. Você para de olhar apenas para o que está acontecendo e começa a perguntar por que está acontecendo. Você para de reagir às circunstâncias e começa a analisar padrões. Você deixa de enxergar apenas o problema e começa a enxergar o sistema que gerou o problema. Isso é visão estratégica. Napoleão Hill falava que os grandes construtores de riqueza não eram apenas trabalhadores incansáveis, eles eram pensadores estratégicos, eles entendiam o jogo inteiro, não apenas a jogada da vez. E quando essa mentalidade começa a surgir dentro de você, a realidade começa a se reorganizar. Você começa a perceber que tudo tem causa, tudo tem padrão, tudo tem consequência. Você começa a enxergar que decisões pequenas, repetidas ao longo do tempo, criam resultados gigantes. Você começa a entender que prosperidade não é explosão, é acumulação inteligente. Essa visão muda a sua postura. Você deixa de agir por impulso, começa a agir por projeção. Antes de decidir, você pergunta: isso me aproxima ou me afasta? Isso constrói ou consome? Isso gera ativo ou apenas prazer momentâneo? Essas perguntas não são comuns, são transformadoras. Napoleão Hill dizia que quem aprende a pensar antes de agir constrói vantagem invisível. E vantagem invisível é o que sustenta crescimento real. Mas aqui entra um ponto ainda mais profundo. Você começa a enxergar as decisões das outras pessoas com mais clareza. Percebe onde elas erram, percebe onde se sabotam, percebe onde repetem padrão. E essa percepção também se volta para você. Você começa a enxergar suas próprias falhas com mais objetividade, sem drama, sem vitimismo, sem auto-engano. Isso é maturidade estratégica. E maturidade encurta caminhos, porque quem enxerga padrão consegue ajustar antes do prejuízo. Você começa a perceber que o dinheiro segue organização, que oportunidade segue preparo, que expansão segue constância. Essa compreensão elimina ansiedade, porque você entende que o resultado é consequência do processo. E processo bem executado gera inevitabilidade. Mas aqui está o teste. Visão estratégica exige paciência, porque você passa a enxergar o longo prazo. E longo prazo não é excitante, é estruturante. Você começa a aceitar que crescimento sólido leva tempo, mas também começa a perceber que tempo passa de qualquer forma. Então a pergunta muda. Você prefere que o tempo passe acumulando vantagem ou acumulando arrependimento? Essa fase redefine seu comportamento. Você começa a agir com intenção, a planejar com clareza, a executar com consistência. E isso altera sua trajetória. Napoleão Hill observou que a diferença entre sucesso e fracasso raramente está no esforço, está na estratégia. E estratégia nasce da visão. Se você já começou a enxergar além do imediato, você está entrando em nível superior de consciência. E consciência ampliada gera decisão aprimorada. Mas agora
chegamos a algo ainda mais intenso. Depois da visão estratégica, vem a fase da prova silenciosa. A fase da prova silenciosa, depois que sua visão estratégica se amplia, depois que sua identidade muda, depois que sua responsabilidade cresce, vem algo inevitável. A prova, mas não é uma prova pública. Não é um grande desafio dramático. É uma prova silenciosa. Napoleon Hill observou que antes da consolidação de qualquer grande resultado, a vida testa a estabilidade emocional e comportamental do indivíduo. E esse teste não vem com aviso. Ele vem em pequenas decisões, em momentos aparentemente comuns. Você pode receber uma pequena oportunidade ou uma pequena perda. Pode surgir uma crítica ou uma provocação. Pode aparecer uma tentação ou uma distração. E o que está sendo testado não é sua capacidade de começar, é sua capacidade de sustentar. Você já mudou mentalmente, mas agora precisa agir como alguém que mudou. Essa fase é extremamente sutil, porque ninguém está observando externamente, mas internamente você sabe. Você sabe quando está escolhendo o velho padrão e sabe quando está sustentando o novo. Essa é a prova. Napoleon Hill dizia que caráter é revelado quando ninguém está olhando, e prosperidade exige caráter sólido. Você começa a perceber que cada escolha reforça uma identidade. Se você cede ao impulso, reforça o antigo padrão. Se sustenta a disciplina, fortalece o novo, e essa repetição cria consolidação. A prova silenciosa testa 3 coisas: sua constância, sua coerência, sua convicção. Constância para continuar fazendo o que precisa ser feito. Coerência para alinhar a ação com visão. Convicção para não duvidar quando o resultado ainda não é visível. Se você sustenta essa fase, algo começa a acontecer. Você ganha estabilidade. E estabilidade é um ativo invisível gigantesco, porque dinheiro amplifica a instabilidade, mas recompensa estabilidade. Você começa a reagir menos emocionalmente, começa a agir mais racionalmente, começa a decidir com mais clareza, e isso cria vantagem acumulada. Mas aqui está o ponto decisivo. A maioria falha nessa fase, porque pensa que já está pronta e relaxa. E relaxamento prematuro destrói construção. Napoleon Hill observou que muitos fracassos acontecem logo após pequenos sucessos, porque a pessoa reduz disciplina antes de consolidar a estrutura. A prova silenciosa exige vigilância. Você precisa continuar fazendo o que funciona. Mesmo quando parecer que já está bom, mesmo quando surgir facilidade, mesmo quando ninguém cobrar, essa fase é o que transforma a mudança temporária em transformação permanente. E se você está vivendo isso agora, se percebe pequenas decisões testando sua disciplina. Não é coincidência, é consolidação. Porque antes da virada definitiva, você precisa provar que sustenta um novo nível. E quando sustenta, a expansão deixa de ser risco e vira consequência. Agora vem algo ainda mais forte. Depois da prova silenciosa, vem a fase da aceleração controlada. Começa a decidir com mais clareza, e isso cria vantagem acumulada. Mas aqui está o ponto decisivo. A maioria falha nessa fase, porque pensa que já está pronta e relaxa. E relaxamento prematuro destrói construção. Napoleon Hill observou que muitos fracassos acontecem logo após pequenos sucessos, porque a pessoa reduz disciplina antes de consolidar a estrutura. A prova silenciosa exige vigilância. Você precisa continuar fazendo o que funciona. Mesmo quando parecer que já está bom, mesmo quando surgir facilidade, mesmo quando ninguém cobrar, essa fase é o que transforma a mudança temporária em transformação permanente. E se você está vivendo isso agora, se percebe pequenas decisões testando sua disciplina. Não é coincidência, é consolidação. Porque antes da virada definitiva, você precisa provar que sustenta um novo nível. E quando sustenta, a expansão deixa de ser risco e vira consequência. Agora vem algo ainda mais forte.
Depois da prova silenciosa, vem a fase da aceleração controlada. Começa a decidir com mais clareza, e isso cria vantagem acumulada. Mas aqui está o ponto decisivo. A maioria falha nessa fase, porque pensa que já está pronta, e relaxa. E relaxamento prematuro destrói construção. Napoleon Hill observou que muitos fracassos acontecem logo após pequenos sucessos, porque a pessoa reduz disciplina antes de consolidar a estrutura. A prova silenciosa exige vigilância. Você precisa continuar fazendo o que funciona. Mesmo quando parecer que já está bom, mesmo quando surgir facilidade, mesmo quando ninguém cobrar, essa fase é o que transforma a mudança temporária em transformação permanente. E se você está vivendo isso agora, se percebe pequenas decisões testando sua disciplina. Não é coincidência, é consolidação. Porque antes da virada definitiva, você precisa provar que sustenta um novo nível. E quando sustenta, a expansão deixa de ser risco e vira consequência. Agora vem algo ainda mais forte. Depois da prova silenciosa, vem a fase da aceleração controlada. Começa a decidir com mais clareza, e isso cria vantagem acumulada. Mas aqui está o ponto decisivo. A maioria falha nessa fase, porque pensa que já está pronta, e relaxa. E relaxamento prematuro destrói construção. Napoleon Hill observou que muitos fracassos acontecem logo após pequenos sucessos, porque a pessoa reduz disciplina antes de consolidar a estrutura. A prova silenciosa exige vigilância. Você precisa continuar fazendo o que funciona. Mesmo quando parecer que já está bom, mesmo quando surgir facilidade, mesmo quando ninguém cobrar, essa fase é o que transforma a mudança temporária em transformação permanente. E se você está vivendo isso agora, se percebe pequenas decisões testando sua disciplina. Não é coincidência, é consolidação. Porque antes da virada definitiva, você precisa provar que sustenta um novo nível. E quando sustenta, a expansão deixa de ser risco e vira consequência. Agora vem algo ainda mais forte. Depois da prova silenciosa, vem a fase da aceleração controlada. Começa a decidir com mais clareza, e isso cria vantagem acumulada. Mas aqui está o ponto decisivo. A maioria falha nessa fase, porque pensa que já está pronta, e relaxa. E relaxamento prematuro destrói construção. Napoleon Hill observou que muitos fracassos acontecem logo após pequenos sucessos, porque a pessoa reduz disciplina antes de consolidar a estrutura. A prova silenciosa exige vigilância. Você precisa continuar fazendo o que funciona. Mesmo quando parecer que já está bom, mesmo quando surgir facilidade, mesmo quando ninguém cobrar, essa fase é o que transforma a mudança temporária em transformação permanente. E se você está vivendo isso agora, se percebe pequenas decisões testando sua disciplina. Não é coincidência, é consolidação. Porque antes da virada definitiva, você precisa provar que sustenta um novo nível. E quando sustenta, a expansão deixa de ser risco e vira consequência. Agora vem algo ainda mais forte. Depois da prova silenciosa, vem a fase da aceleração controlada. Começa a decidir com mais clareza, e isso cria vantagem acumulada. Mas aqui está o ponto decisivo. A maioria falha nessa fase, porque pensa que já está pronta, e relaxa. E relaxamento prematuro destrói construção. Porque a pessoa reduz disciplina antes de consolidar a estrutura. A prova silenciosa exige vigilância. Você precisa continuar fazendo o que funciona. Mesmo quando parecer que já está bom, mesmo quando surgir facilidade, mesmo quando ninguém cobrar. E se você está vivendo isso agora, se percebe pequenas decisões testando sua disciplina. Não é coincidência, é consolidação. Porque antes da virada definitiva, você precisa provar que sustenta um novo nível. A expansão deixa de ser risco e vira consequência. Depois da prova silenciosa, vem a fase da aceleração controlada. Começa a decidir
com mais clareza, e isso cria vantagem acumulada. Mas aqui está o ponto decisivo. A maioria falha nessa fase, porque pensa que já está pronta e relaxa. E relaxamento prematuro destrói construção. Napoleon Hill observou que muitos fracassos acontecem logo após pequenos sucessos, porque a pessoa reduz disciplina antes de consolidar a estrutura. A prova silenciosa exige vigilância. Você precisa continuar fazendo o que funciona. Mesmo quando parecer que já está bom, mesmo quando surgir facilidade, mesmo quando ninguém cobrar, essa fase é o que transforma a mudança temporária em transformação permanente. E se você está vivendo isso agora, se percebe pequenas decisões testando sua disciplina. Não é coincidência, é consolidação. Porque antes da virada definitiva, você precisa provar que sustenta um novo nível. E quando sustenta, a expansão deixa de ser risco e vira consequência. Agora vem algo ainda mais forte. Depois da prova silenciosa, vem a fase da aceleração controlada. Começa a decidir com mais clareza, e isso cria vantagem acumulada. Mas aqui está o ponto decisivo. A maioria falha nessa fase, porque pensa que já está pronta e relaxa. E relaxamento prematuro destrói construção. Napoleon Hill observou que muitos fracassos acontecem logo após pequenos sucessos, porque a pessoa reduz disciplina antes de consolidar a estrutura. A prova silenciosa exige vigilância. Você precisa continuar fazendo o que funciona. Mesmo quando parecer que já está bom, mesmo quando surgir facilidade, mesmo quando ninguém cobrar, essa fase é o que transforma a mudança temporária em transformação permanente. E se você está vivendo isso agora, se percebe pequenas decisões testando sua disciplina. Não é coincidência, é consolidação. Porque antes da virada definitiva, você precisa provar que sustenta um novo nível. E quando sustenta, a expansão deixa de ser risco e vira consequência. Agora vem algo ainda mais forte. Depois da prova silenciosa, vem a fase da aceleração controlada. Começa a decidir com mais clareza, e isso cria vantagem acumulada. Mas aqui está o ponto decisivo. A maioria falha nessa fase, porque pensa que já está pronta e relaxa. E relaxamento prematuro destrói construção. Napoleon Hill observou que muitos fracassos acontecem logo após pequenos sucessos, porque a pessoa reduz disciplina antes de consolidar a estrutura. A prova silenciosa exige vigilância. Você precisa continuar fazendo o que funciona. Mesmo quando parecer que já está bom, mesmo quando surgir facilidade, mesmo quando ninguém cobrar, essa fase é o que transforma a mudança temporária em transformação permanente. E se você está vivendo isso agora, se percebe pequenas decisões testando sua disciplina. Não é coincidência, é consolidação. Porque antes da virada definitiva, você precisa provar que sustenta um novo nível. E quando sustenta, a expansão deixa de ser risco e vira consequência. Agora vem algo ainda mais forte. Depois da prova silenciosa, vem a fase da aceleração controlada. Começa a decidir com mais clareza, e isso cria vantagem acumulada. Mas aqui está o ponto decisivo. A maioria falha nessa fase, porque pensa que já está pronta e relaxa. E relaxamento prematuro destrói construção. Napoleon Hill observou que muitos fracassos acontecem logo após pequenos sucessos, porque a pessoa reduz disciplina antes de consolidar a estrutura. A prova silenciosa exige vigilância. Você precisa continuar fazendo o que funciona. Mesmo quando parecer que já está bom, mesmo quando surgir facilidade, mesmo quando ninguém cobrar, essa fase é o que transforma a mudança temporária em transformação permanente. E se você está vivendo isso agora, se percebe pequenas decisões testando sua disciplina. Não é coincidência, é consolidação. Porque antes da virada definitiva, você precisa provar que sustenta um novo nível. E quando sustenta, a expansão deixa de ser risco e vira consequência. Agora vem algo ainda mais forte. Depois da prova silenciosa, vem a fase da aceleração controlada. Começa a decidir
com mais clareza, e isso cria vantagem acumulada. Mas aqui está o ponto decisivo. A maioria falha nessa fase, porque pensa que já está pronta e relaxa. E relaxamento prematuro destrói construção. Napoleon Hill observou que muitos fracassos acontecem logo após pequenos sucessos, porque a pessoa reduz disciplina antes de consolidar a estrutura. A prova silenciosa exige vigilância. Você precisa continuar fazendo o que funciona. Mesmo quando parecer que já está bom, mesmo quando surgir facilidade, mesmo quando ninguém cobrar, essa fase é o que transforma a mudança temporária em transformação permanente. E se você está vivendo isso agora, se percebe pequenas decisões testando sua disciplina. Não é coincidência, é consolidação. Porque antes da virada definitiva, você precisa provar que sustenta um novo nível. E quando sustenta, a expansão deixa de ser risco e vira consequência. Agora vem algo ainda mais forte. Depois da prova silenciosa, vem a fase da aceleração controlada. Começa a decidir com mais clareza, e isso cria vantagem acumulada. Mas aqui está o ponto decisivo. A maioria falha nessa fase, porque pensa que já está pronta e relaxa. E relaxamento prematuro destrói construção. Napoleon Hill observou que muitos fracassos acontecem logo após pequenos sucessos, porque a pessoa reduz disciplina antes de consolidar a estrutura. A prova silenciosa exige vigilância. Você precisa continuar fazendo o que funciona. Mesmo quando parecer que já está bom, mesmo quando surgir facilidade, mesmo quando ninguém cobrar, essa fase é o que transforma a mudança temporária em transformação permanente. E se você está vivendo isso agora, se percebe pequenas decisões testando sua disciplina. Não é coincidência, é consolidação. Porque antes da virada definitiva, você precisa provar que sustenta um novo nível. E quando sustenta, a expansão deixa de ser risco e vira consequência. Agora vem algo ainda mais forte. Depois da prova silenciosa, vem a fase da aceleração controlada, a fase da visão estratégica profunda. Existe um momento na transição para a virada definitiva, em que algo muda completamente na sua forma de observar o mundo. Você para de olhar apenas para o que está acontecendo e começa a perguntar por que está acontecendo. Você para de reagir às circunstâncias e começa a analisar padrões. Você deixa de enxergar apenas o problema e começa a enxergar o sistema que gerou o problema. Isso é visão estratégica. Napoleon Hill falava que os grandes construtores de riqueza não eram apenas trabalhadores incansáveis. Eles eram pensadores estratégicos. Eles entendiam o jogo inteiro, não apenas a jogada da vez. E quando essa mentalidade começa a surgir dentro de você, a realidade começa a se reorganizar. Você começa a perceber que tudo tem causa, tudo tem padrão.